Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin na luta para passar pelos 60 mil dólares, área de resistência que divide faixa bullish com pressão de alta de faixa bearish com pressão de baixa. Bitcoin que fechou a semana ontem com uma movimentação de rejeição forte e ainda positivo mesmo diante de uma leve correção no final do domingo. O que esperar para o mercado? Quais são os pontos mais críticos? E altcoins. Por que eu sigo comprando? Por que eu sigo bullish? Por que você deve olhar com muito carinho os ativos que neste momento ninguém está prestando atenção? Eu quero te mostrar tudo, eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente tem uma avaliação de diversos ativos para você, do zero. Então, comentários estão abertos para que você coloque o ativo que você quiser. Bom, vamos começar com o nosso amado Bitcoin que fechou ontem com uma leve correção no final do pregão, se é que a gente pode chamar assim, no final do nosso candle diário, da nossa vela diária, que também era o fechamento da semana, a gente viu uma leve correção. Correção que levou o Bitcoin a fechar na faixa de 58.700. Abrimos a semana com valorização. Sim, a pressão segue de alta, porque a gente teve uma rejeição muito grande na semana passada de todo o movimento de baixa. E a gente tem uma pressão de alta, mas para que a gente seja colocado naquele cenário mais promissor, com uma pressão de alta, a gente precisa passar e fechar o dia, lembre, fechar o dia acima de 60.800 e posteriormente fechar acima de 62.800. É isso que nos coloca diante de um movimento mais bullish. Sim, vamos mudar a cor. A gente se coloca em um movimento bem mais bullish acima dessa faixa de preço. Por quê? Porque é acima deste ponto que a gente vai passar pelo ponto de retração de 618 de Fibonacci. Se a gente considera topo, fundo, a gente precisa passar desta faixa de retração para nos colocar em um cenário muito mais bullish. Para isso, você tem que ver este movimento de alta, fechando acima e confirmando este fechamento. Então, de olho nos 60.700 e também dos 62.800 dólares. Qualquer movimentação que nos leve a uma faixa de preço inferior, ainda assim pode trazer oportunidades para quem não comprou nos últimos fundos ou fundos ascendentes. Então a gente ainda tem, sim, como plausível, uma correção, enquanto a gente não tem estes rompimentos, a gente pode buscar 57.400 até 54.100 em uma possível correção. Saiba que esta correção, de acordo com o price action, pode trazer uma oportunidade. Oportunidade de trade, oportunidade de aumento de exposição. Só um adendo, fique de olho nesta faixa atual e na faixa superior, mas não tema o movimento de correção no curto prazo, porque este movimento ele ainda pode aparecer e no medo que vai ser tomado como o mercado, vai aparecer no mercado, você tem as melhores oportunidades. Medo é oportunidade, euforia máxima é cuidado. A gente também tem que olhar para o gap, o bom e velho gap de curto prazo. A gente tem um gap de curto prazo justamente em 61.100. A gente teve o fechamento na sexta na faixa de 61.100. Abrimos ontem na área de 58.000 alto e a gente tem este gap para ser fechado.
o que pressiona o movimento do Bitcoin para a faixa de 61.100. Fechar este gap vai naturalmente nos colocar acima da resistência mais importante de curtíssimo prazo, 60.800, e também abre espaço para a gente fechar acima dos topos da semana passada. Então vamos ficar atento, vamos acompanhar, vamos ficar de olho, porque a gente está numa faixa de preço bem importante. E quando a gente fala de faixa de preço importante, a gente lembra que as altcoins existem. Só que as altcoins estão sofrendo. Elas tiveram uma grande movimentação de alta no começo do ano, e desde então, desde essa acumulação, desde a faixa de acumulação do Bitcoin, a gente começou a ver as altcoins terem correções. E a altcoin tem correção elevada. E muita gente esquece que a gente está na fase de acumulação. O que é essa fase de acumulação? O nome já deixa bem claro. Fase de acumulação é fase para você acumular. E por que eu sigo acumulando? Sim, eu venho acumulando e seguindo um plano muito bem detalhado que eu criei em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, eu criei um plano de altcoins para o bull market. Todo um período pré-halving, logo pós-halving, e aí sim um período para surfar o que a gente chama de alt season. E no período de acumulação, o que eu venho fazendo? Acumulando. Eu venho comprando bons projetos que estão em setores específicos e que entregam muito valor e que estão descontados. Ativos descontados que, quando sofrem com o medo, dão aquelas ótimas oportunidades. É o que a gente sempre fala, medo é oportunidade. Mas muita gente se preocupa com as altcoins. Será que as altcoins não vão fazer o movimento dos últimos ciclos? Será que já era? Eu vou ficar longe das altcoins. Entenda, eu não quero te convencer aqui a comprar altcoins. Na verdade, eu não tenho que te convencer de nada, porque no final das contas, você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas eu quero te mostrar por que eu sigo com uma visão bullish para as altcoins. E por que existem diversos indicadores que nos mostram, peraí, a gente está numa fase maravilhosa, de acumulação. Porque além do medo das altcoins, a gente está vendo um desinteresse extremo. Isso já aconteceu no passado. E se o ciclo acaba se repetindo e até o momento ele está fazendo o mesmo movimento dos últimos ciclos, a gente pode avaliar os cenários posteriores com probabilidade. Qual que é a probabilidade da gente ter uma alt season? Qual é a probabilidade do movimento começar a ser desta forma ou daquela forma? A gente consegue isso através da análise gráfica e de alguns indicadores. E eu quero focar em um indicador específico, porque os indicadores estão aqui para nos ajudar. A gente tem a análise gráfica, a análise macroeconômica e a análise dos indicadores. Muitos indicadores de qualidade nos apresentam pontos muito interessantes. Foi o que a gente mostrou na semana passada com o índice de medo e ganância. Quando o Bitcoin atinge medo extremo e ele identifica o medo extremo no mercado como um todo, historicamente a gente tem ótimas oportunidades de compra. E eu quero te mostrar um outro indicador que também está nos mostrando algo bem interessante. Se a sua visão segue bullish para o Bitcoin, e a minha segue, a gente tem que olhar com cuidado e carinho para as altcoins. Lembrando que, mais uma vez, o desinteresse, ele é maravilhoso. E a gente está numa faixa de desinteresse para as altcoins gigantesco. A gente teve um pico de interesse no começo desse ano. Por quê? Porque as altcoins estavam sim em uma movimentação de alta. E agora a gente está numa faixa de desinteresse histórico. Isso é algo que você já tem que ficar de olho. Se você combina isso com o medo extremo que foi atingido várias vezes na semana passada, você já começa a construir
um movimento interessante. Mas como é que eu posso entender que o mercado de fato vai se valorizar? E esse desinteresse não vem por que o mercado está indo abaixo. A gente sempre tem que olhar para os gráficos e indicadores que o mercado nos entrega. Eu sempre gosto de olhar o Total 3. Total 3 é o indicador que nos mostra a capitalização total de mercado das altcoins. Exclui o Bitcoin e o Ethereum. E aqui, neste gráfico, nós temos a capitalização de mercado de todas as altcoins. E a gente tem um cenário, e eu posso apagar todos os desenhos, a gente tem um cenário que se mantém bullish. A gente teve toda uma movimentação, vamos lá, tivemos toda uma movimentação de alta no último ciclo, a movimentação de baixa, a acumulação, e a gente iniciou uma movimentação de alta. E vem corrigindo ao longo do tempo, mas tem mantido o cenário bullish, inclusive com, mais recentemente, um padrão de baixa, que é um padrão que rompe normalmente para cima. Mas Luan, mesmo diante de uma movimentação de alta do Bitcoin, as altcoins, elas não estão conseguindo performar bem. As altcoins estavam super bem no mês passado, elas conseguiram uma recuperação muito boa. Só que abriu esse mês, elas tomaram um soco na cara e despencaram. E isso aconteceu por quê? Mesmo diante de uma movimentação de alta do Bitcoin. Isso aconteceu por conta da dominância. O que é essa dominância? A dominância do Bitcoin mostra justamente o domínio do Bitcoin ante as altcoins. Se este gráfico sobe, quer dizer o seguinte, e a gente tem um percentual aqui do lado. Quanto mais este gráfico sobe, você tem que entender que maior é a parcela de dinheiro que está indo para o Bitcoin. Então, neste momento, o que a gente está presenciando com esta valorização? Que já vem de 3 meses seguidos de alta. A gente está vendo que os investidores estão priorizando o Bitcoin. E isso a gente pode conferir justamente neste indicador. Olha só a quantidade de indicadores que a gente tem que ficar de olho. Indicador de Altcoin Season. O que ele está me mostrando? É Bitcoin Season, ou seja, é a hora do Bitcoin brilhar. Neste momento, este indicador está em 20, ou seja, ele está mostrando que o dinheiro está indo para o Bitcoin. E mesmo diante de uma valorização, o dinheiro está indo para o Bitcoin. É o que a gente também pode verificar na dominância. A alta na dominância quer dizer que o Bitcoin está recebendo o seu dinheiro. Então, por que eu vou pensar em altcoin? Por que este pode ser um dos melhores momentos para você olhar com carinho para as altcoins? Justamente porque o melhor momento de compra, lembre-se, é quando não existe interesse, existe medo e ninguém está falando daqueles ativos. O que acontece quando no mercado financeiro existe medo, desinteresse e total falta de atenção para um ativo? Ele cai, certo? Mas isso não quer dizer que você deva comprar qualquer coisa que está caindo. Você tem que olhar com carinho para bons projetos, projetos que entregam valor. Por isso eu sempre bato na tecla. Não é para comprar qualquer projeto, não é qualquer coisa que sobe, não é qualquer coisa que vai subir. São os bons projetos, aqueles que entregam valor de verdade que vão subir. E lembra da fase de acumulação? Mais uma vez, fase de acumulação é para acumular. Não queira ficar rico na fase de acumulação, porque você não vai ficar rico na fase de acumulação. O que as baleias estão fazendo nesse momento? Toda vez que a gente tem uma queda muito grande, o que as baleias fazem? Compram. O que as baleias estão fazendo enquanto o mercado cai? Mesmo o Bitcoin ou até altcoins. Elas compram. O que o Michael Saylor está fazendo? Ele está pedindo empréstimo,
entre aspas, para comprar mais Bitcoin, porque o Bitcoin está em fase de acumulação. As altcoins estão em fase de também acumulação. Como eu sei isso? Através do Total 3. A gente está já há muito tempo, vamos colocar aqui, ó. Está há muito tempo, a gente está já há 154 dias, quiçá mais tempo do que isso, em um movimento de baixa consistente, mas que ainda nos apresenta em muitos ativos uma movimentação de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, que é a acumulação. Mas por que então, a gente tem um cenário talvez bullish? Porque só pode ser isso que está me levando a compras, não é verdade? E sim, esta é a verdade. Eu tenho uma visão bullish e é por isso que na fase de acumulação eu estou aproveitando para comprar esses bons ativos. E eu venho com esta visão por conta da dominância. Sim, a gente está vendo um desinteresse total, está vendo um Bitcoin Season e no gráfico, porque o gráfico é muito importante. A gente tem uma resistência quádrupla. Eu mostrei ontem. E o cenário aqui é, sim, de rompimento. A maior pressão e a maior probabilidade é de um cenário de rompimento para baixo na dominância. É por isso que, inclusive, hoje a gente já está vendo uma queda, abrindo a semana, de 0,7% na dominância. É por isso que você está vendo várias altcoins subirem. É por conta da dominância, mesmo com o Bitcoin sobe, desce, que você está vendo ativos subirem 5, 6, 7, 8, 10%. Em um movimento de queda mais forte na dominância, como este, é que a gente vê aquela movimentação extraordinária das altcoins. É por isso. E o que a gente pode verificar é que, também no gráfico, o Total 3, olha só, o Total 3 versus Bitcoin, ele está em um movimento também de baixa, que já vem de mais de um ano, vem formando o que a gente chama de cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões que rompem para cima. Se este é um padrão que rompe para cima, eu tenho a dominância com uma indicação sim, e uma pressão que nos leva a uma maior probabilidade de queda na dominância, combinado a um movimento de um padrão gráfico no Total 3, que rompe para cima, eu tenho, com o desinteresse completo nas altcoins, uma faixa interessante para acumular, porque se a maior probabilidade é do Bitcoin subir, da dominância cair, do Total 3 versus o Bitcoin ter o rompimento para cima, o Total 3 tende a se valorizar e as altcoins voarem. Se você ainda não estiver convencido do ponto de vista do gráfico e por que eu estou acumulando, eu quero te mostrar justamente no gráfico do Total 3, porque a gente consegue enxergar exatamente a movimentação macro com este indicador. O que este indicador nos mostra? Quando nós estamos em Bitcoin Season, é a melhor hora para comprar altcoins, porque toda a atenção está no Bitcoin. E o melhor momento para comprar ou trocar as suas altcoins por Bitcoin é quando estamos em Altcoin Season. O que eu quero dizer? Não adianta você comprar quando todo mundo quer comprar. Você compra quando ninguém quer comprar. Você compra no medo. E você vende quando todo mundo quer comprar. É exatamente desta forma que você ganha dinheiro no mercado financeiro. Compra quando está barato e vende quando está caro. Mas para você comprar barato e vender caro, você tem que comprar quando ninguém quer e vender quando todo mundo quer. E este indicador, correlacionado ao Total 3, ele é muito, muito interessante. E eu vou te mostrar justamente o porquê. Em todos os movimentos abaixo de 20,
Ou seja, se você tivesse comprado boas altcoins quando o mercado atingiu uma faixa inferior a 20 e vendesse em uma faixa superior a 75, o que você teria feito? Lembrando somente um detalhe. Para que este indicador ele tenha um nível de acerto extremamente elevado, você sempre tem que utilizar ele em uma tendência de alta macro. Se o mercado de altcoins não está em tendência de alta, você não deve utilizar este indicador. Tendência de alta macro, semanal, mensal, diário, estão em tendência de alta? Sim, maravilha. Este vai ser um indicador que vai te ajudar bastante. Que indicador é esse, Luan? Altcoin Season Index. Pode colocar no Google, vai aparecer para você. Eu quero mostrar o que teria acontecido se você tivesse comprado. E você pode verificar, tá? Eu sempre faço questão de apresentar conteúdos que são verificáveis. Então, se você quiser fazer o seu dever de casa, faça o mesmo. Entra neste indicador, busca as datas em que a gente teve o indicador abaixo de 20 e acima de 75 e vai lá no Total 3, você vai ver exatamente o que teria acontecido. Comprar quando estamos em Bitcoin Season ou quando ninguém quer saber das altcoins se mostra muito bom. Por quê? Temos aqui em roxo os pontos em que este indicador caiu de 20 e em verde os pontos que este indicador passou de 75 em uma tendência de alta e a acumulação neste caso. O indicador atingiu em meados de maio de 2020 e de junho de 2020, ele atingiu a faixa de, podemos chamar de buy zone, de acordo com aquele gráfico, buy zone de altcoins. O indicador de Total 3 trouxe valorizações de 115%. E você pode até dar um passo para trás e falar, cara, 115% não é nada. Só que a gente está falando de uma alta de mais de 100% no Total 3, não nenhuma altcoin específica. Esse indicador, quando ele sobe 100, 200, 300%, ele traz valorizações de 10, 20, 30, 50, até 80 vezes em diversos ativos. Foi o que aconteceu em muitos ativos que foram comprados em outubro de 2023 e vendidos em janeiro deste ano. Isso foi o suficiente para trazer valorizações gigantescas em muitos ativos, com 70% de alta no Total 3. Então não se engane, esta é uma alta muito forte. E a gente teve o quê? Pontos de compra nestas duas datas e um ponto de venda nesta data. Obviamente, quem está visando uma alt season e está investindo para o longo prazo, do momento em que eu gravo este vídeo, 12 a 18 meses, pode, obviamente, considerar esses pontos roxos como faixas de acumulação, porque você combina com uma série de outros indicadores. Mas eu estou lhe mostrando um indicador que pode te ajudar na tomada de decisão, tanto de compra quanto de venda, ou até na sua tomada de decisão para compras em movimentos específicos. Quem fez este movimento entre maio e junho de 20, vendeu em agosto de 20, saiu com um belíssimo de retorno. Quem comprou no final de 2020 e vendeu entre abril e maio de 21, teve valorizações de 400 a 500%. Lembro novamente, este tipo de valorização traz um grande retorno no ativo específico, ativos de qualidade. Quem comprou novamente nesta faixa, agosto de 21, e vendeu em 10 de janeiro de 22, também teve um maravilhoso retorno, 52%. Comprar mesmo no movimento de baixa, ainda assim trouxe belíssimos retornos de 32% no Total 3 em um bear market.
ainda assim a gente está falando de valorizações. E tivemos diversos pontos de oportunidade em meados de 2023 e o melhor ponto de compra que nós tivemos no ciclo foi setembro e outubro de 23. E tudo você pode verificar justamente neste indicador. Trouxe valorizações nesta pernada de alta, que foi mais ou menos os 70% da mínima para a máxima em janeiro no total 3. Gente, você pode verificar. Vai lá naquele ativo que você estava de olho ou que você está de olho hoje. Tem muito ativo que valorizou 10 vezes. E o mesmo aconteceu com pontos de venda em março. Então este indicador identificou o topo de todo o movimento mais recente. E agora ele começa a printar o quê? Junho e semana passada como faixas de acumulação e compra. Por quê? Porque a gente está na faixa de Bitcoin Season. Some a isso todo o cenário gráfico com um padrão que rompe para cima, você tem diante dos seus olhos uma oportunidade extremamente interessante. Lembrando que os padrões gráficos aqui, eles são idênticos. E a gente está justamente neste ponto do mercado. Nós estamos aqui. Este é o ponto em que nós estamos. E a expectativa para este ciclo de bull market 2.0 é justamente nos levar a estes pontos. Então, o que a gente tem? A gente tem o mesmo padrão gráfico, o mesmo cenário gráfico que pode nos levar a faixas de 3 a 4 trilhões de dólares de market cap para as altcoins. O que não é uma loucura, se você considerar que o Bitcoin tem essa projeção de 150, 180, 200 mil dólares para o pico deste bull market. Preste muita atenção porque a gente está construindo neste momento a riqueza. E é por isso que eu sigo de olho em oportunidades, em bons projetos para acumular, seguindo um plano de trade bem detalhado, que eu apresentei aos meus integrantes Premium e Desafio, quando? Em dezembro de 2023. Conhecimento é vital para que você ganhe dinheiro de verdade nesse mercado. Invista no seu conhecimento, porque faz toda a diferença. Se você quer ter acesso a várias informações de forma gratuita, entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises, insights, muita informação de qualidade. Agora você quer participar dos nossos grupos fechados, grupo do Telegram Premium e Desafio, que tem bônus, custa um pouco mais de R$1 por dia. Eu entrego todas as minhas estratégias, meus planos, minhas análises, minha carteira de investimento, todas as estratégias por trás dos trades, todos os meus ativos comprados, setores, percentual de capital investido. Você tem acesso a tudo, além de contar com suporte 1-1 comigo e também com muitas aulas para te dar base. Como faz para participar? Entra no nosso grupo geral, link está na descrição do vídeo. Você vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, no final dessa mensagem, clica neste arroba e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Preste muita atenção ao desinteresse. Estamos em fase de desinteresse completo para as altcoins. E talvez isso seja uma grande oportunidade. Eu venho acumulando. E você? Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base na análise gráfica. Faça a sua própria análise, pois mais uma vez, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.